o resumo do caminho todo. Davi ele vem de uma situação controversa. A história de Davi é uma história controversa, porque Davi é descendente de Ruth, a Moabita. O povo de onde ela vem é um povo que surge de um incesto, né? Daí o nome Moab vem de Meav, de meu pai, porque a Ruth é descendente de uma das filhas de Ló, que engravidou do próprio pai. E parece que ela fazia questão de deixar isso claro, né? O filho que eu tenho nasceu do meu pai, ou seja, eu tive um filho com meu pai. Ou seja, você vê que a coisa começa toda torta, né? Toda estranha. E aí, no meio do caminho, a gente vai ver o Eterno proibir Israel de entrar pela terra de Moab, impedir que Israel fizesse guerra contra Moab e que o Israel conquistasse as terras de Moab. Isso aconteceu muito antes de Ruth nascer, justamente porque o Eterno não queria que o nascimento de Ruth fosse impedido. E aí você conhece a história de Ruth, é uma história maravilhosa, uma história muito bonita. Ela é uma pessoa tão elevada que ganhou um livro, né, dentro do Tanar. E aí, quando Ruth volta para Israel, ela se casa com Boaz. De Ruth vai nascer Jessé, e de Jessé vai nascer Davi. Então, Ruth ela é avó, é bem próxima, né? Ela é avó de Davi. E contam os sábios que havia um certo problema para Jessé, por ser descendente direta de Ruth. Havia um certo problema. Os sábios daquela época, os estudiosos daquela época, ficavam meio confusos, porque diziam, poxa, mas ela é moabita, sabe? É uma descendência ruim. Como é que ela pode ser? Como é que esse menino pode ser considerado um erudito, um judeu, já que, sabe, havia um problema com isso. E por isso até, conta a tradição, era por isso que Jessé mantinha Davi por detrás das malhadas. Mantinha Davi no campo, meio que escondido. Isso fica muito claro quando o povo de Israel já tem um rei chamado Shaul, né? E Shaul, infelizmente, decepciona, não cumpre o que deveria, e o Eterno vai buscar um rei segundo o seu próprio coração. E o Eterno manda que Shemuel, o profeta Samuel, vá até a casa de Jessé, porque ali havia um homem que o sagrado havia escolhido como rei de Israel. Você conhece a história? E Shemuel ele vai passando, ele vai apresentando ou melhor, Jessé vai apresentando a Samuel, o profeta Samuel, um por um dos seus filhos, do mais velho para o mais novo. E a tradição diz, a própria Tanar diz que eram rapazes muito belos, muito bonitos, altos, fortes, pessoas que tinham uma aparência assim dignas de ser um rei. Qualquer um deles seria, de repente, escolhido sem problema. Mas passam todos eles diante de Samuel. O Samuel vai dizendo: olha, o sagrado não escolheu a este, o sagrado também não escolheu a este também o sagrado não tem escolhido, e de repente acabou. E aí Samuel pergunta: mas não tem mais nenhum, não tem nenhum mais? E Jessé diz: olha, não, todos passaram. Tem certeza que não tem, está faltando ninguém? E Jessé diz: olha, tem um, mas é Davi. De repente comentou a história de Davi, e antes que Jessé terminasse de contar a história, Samuel diz: olha, ninguém vai se sentar, ninguém vai comer pão, sai todo mundo da mesa enquanto esse menino não chegar aqui. Quando o menino chega, e é engraçado, né? Porque ele é pequenininho, ele é magrinho, ele é ruivo, ele é diferente de todos os outros irmãos, não é? A ideia de ruivo não é uma característica muito israelita daquela época. E ele aparece ruivo, de cabelinho encaracolado, um gurizinho, e o Eterno então escolhe Davi e ele é ungido. Então você vê que é realmente a história de Malhut, do nosso mundo, que começa aos trancos e barrancos, que começa torro-vavorro, que passa por um dilúvio, enfrenta um monte de guerras, catástrofes, problemas, situações complicadas. E de repente esse menino, meio sem jeito, vai parar dentro da casa do rei, dentro da casa de Shaul, se torna um exímio tocador de harpa, acaba assumindo o reinado depois.
Como o rei capota, toma algumas decisões erradas, tem a situação dele com Batsheva, ele praticamente. Não vamos gourmetizar a coisa, né? Davi literalmente mandou o marido de Batsheva para a frente de batalha para que Urias morresse. Urias morreu, ele tomou Batsheva, tentou ocultar isso, mas nada se oculta aos olhos de Akadosh Baruch Hu. E aí vem a parte bonita da história, né? Por que que o Eterno, ele, quando Shaul errou por não esperar que Samuel chegasse para oferecer os sacrifícios, e errou também em não ter destruído tudo o que deveria ter destruído de Amaleque, porque a ordem foi que aniquilasse Amaleque por completo, e você conhece a história. Ele permitiu que o rei Agag ficasse vivo. Conta a história que durante o período que o rei Agag ainda ficou vivo, porque depois Samuel mata ele acabou se deitando com uma das suas concubinas. Daí nasceu uma pessoa que lá na frente foi se tornar, foi que lá na frente trouxe um descendente chamado Ramã, que vai atentar contra a vida do povo de Israel. E aí tem a história de Esther, da rainha Esther e de Mordecai. Então tudo muito entrelaçado. E o Eterno não perdoou Shaul. Foi severa o julgamento, a punição sobre Shaul. Só que pensando em Shaul, que perdoou, deixou de matar um rei e que poupou animais, em comparação a Davi, literalmente mandou matar um homem, não fica estranho? A diferença é que Shaul ele não se arrependia, ele considerava que ele era capaz de interpretar e julgar o que deveria ser feito. Já Davi não. Davi, quando Natan chega diante de Davi, o profeta Natan chega diante de Davi e diz: Olha, você errou, Davi, você pecou, você não devia ter feito isso. Você veja lá o texto, que está, se me falha a memória, está em 2 Reis, e Davi, o 1 Reis, não lembro bem agora, mas Davi, ele, na mesma hora, ele arranca a coroa da cabeça e se prostra no chão na mesma hora. Na mesma hora, o profeta Natan diz: Mas você não vai morrer, não, porque o Eterno traspassou o seu pecado, mas contra aquilo que você fez, a espada vai te seguir por toda a sua vida. E aí vem as capotadas, né? Uma atrás da outra. A vida de Davi não foi nada fácil, em momento nenhum. Nada fácil. Foi perseguido, foi esculachado, foi traído pela própria primeira esposa, que era filha de Saul. A vida do camarada não foi nada fácil. Como a vida da gente em Malhut, como a vida de Malhut não é nada fácil, até que ele chegue ao final da sua jornada. Davi, ele sabia que Batsheva era a mulher que era a alma gêmea dele. Ele sabia que Batsheva havia nascido para ele. E aí ele tenta alcançar aquilo que é de direito, só que da forma errada. A gente faz muito isso. A gente tenta fazer o certo da maneira errada. E ele, portanto, peca. E essa é a história mais conhecida, né, da história de Davi, da vida de Davi. Lá na frente, se você ler a história de Davi, já citei isso aqui. Davi, quando está já bem velhinho, já com 70 anos, ele morreu exatamente com 70 anos, ele sentia muito frio, e deram a sugestão de que trouxesse uma jovem virgem, e pudesse dormir junto com Davi, abraçada a Davi, para que Davi pudesse se aquecer. Essa menina foi chamada, foi trazida, e a história conta que Davi nunca tocou nela. Ou seja, se ele errou lá atrás com Batsheva, percebe o que é a história? Quando eu digo que a história aconteceu, mas a história é escrita de uma maneira a codificar segredos. Se Davi simboliza Malhut, e ele lembra que a gente já aprendeu que quando a Torá fala sobre mulher, está falando sobre o corpo, e quando fala sobre homem, está falando sobre a alma. Lembra que a Torá também diz que a ideia do masculino significa o desejo de doar e a ideia de feminino é o desejo de receber. Portanto, Davi peca através dos seus desejos, desejos distorcidos, vamos dizer assim. Malhut peca por conta dos seus desejos distorcidos. Mas lá na frente, perceba, ele não tocou na menina. Ele preservou a santidade dele e a santidade da menina. Ele não tocou nela. Ou seja, ele se corrige do erro cometido por ele. Então, essa é a história de Malhut. Essa é a saga de Malhut. Essa é a nossa saga, que Malhut também é
a humanidade. Malhut também é o mundo onde nós habitamos. Essa é a saga da humanidade. Então, Davi ele tem erros, ele tem acertos. Mas perceba que ao longo de toda a história de Davi, apesar de tudo, ele continua sendo Davi. Ele é o grande salmista, um extremo conhecedor dos segredos dos céus, escritor dos salmos mais lindos que existem no livro dos Salmos, ainda que ele não é o único salmista, mas, enfim, e até hoje é lembrado como o doce salmista, até hoje é lembrado como o rei de Israel, segundo o coração de Hashem, e de cuja descendência vem Mashiach. Então, essa história de Davi a gente não deve esquecer de maneira nenhuma, porque essa história ela mostra realmente a nossa trajetória, a trajetória da humanidade como um todo. E aí você poderia pensar, mas Lami, quando se pensa na humanidade, tem pessoas que fizeram coisas muito ruins, e tem pessoas que fazem coisas muito boas. Existem os extremos, existem dezenas de níveis. Se você estudar a história de Davi, você vai ver que todos esses níveis aparecem ali. Davi faz coisas maravilhosas, Davi participa de milagres, de superações incríveis, porque ele usa o exílio dele, vamos dizer assim, no deserto, para se tornar um grande salmista. Muitos dos salmos ele escreveu no deserto. Ele usa a sua dor para transformar isso em codificações de códigos sagrados que são os salmos. Ele enfrenta Golias ainda quando pequeno e derruba um gigante com uma pedrinha. Então você vê que é um homem de extrema fé, um homem de extrema valentia, um homem de extrema coragem, um homem de extrema tropeçadas e cambalhotas e capotadas. Exatamente a história de Malhut. A gente também tem na humanidade pessoas que fazem coisas muito ruins, pessoas muito malvadas. Você acabei de citar que é a questão de Urias, é uma coisa extremamente ruim, não é? Cometida por Davi. A gente tem pessoas que sofrem muito. Davi perdeu o primeiro filho dele com a Batsheva, o menino morre. Mas a sobriedade de Davi é incrível, né? Porque ele chora, ele sofre, ele jejua enquanto o menino está doente. Quando o menino morre, também está escrito no Taná, os servos dele ficam com medo de dar a notícia, ele percebe, olha para os servos e diz assim, o menino é morto? Disseram para ele, sim, o menino é morto. Ele se levanta, vai lá, toma banho, se perfuma, vai comer. Aí o pessoal pergunta para ele, entendi você, enquanto o menino estava vivo, você chorava e se lamentava. Agora que o menino morreu, você vai comer? Ele disse, olha, para onde ele foi, eu irei um dia, mas ele jamais vai voltar para mim. Ele não volta mais para onde eu estou. Eu é que irei para onde ele está. Ou seja, a sobriedade de Davi era uma coisa incrível. Ou seja, ele até sofria e chorava, mas quando valia a pena. Quando ele percebia que o sofrimento, a dor, a lágrima não valeria mais a pena, ele simplesmente abortava aquilo e seguia em frente. Então, Davi ele simboliza tudo isso. Ele simboliza sabedoria, coragem, força, virtude, proximidade com Hashem, arte, beleza, força, superação. Ao mesmo tempo, ele simboliza momentos de arrogância, momentos de atropelo, momentos de angústia, de sofrimento, de dor, momentos de crime, de recuperação, de arrependimento. Ou seja, ele tem todas as características de Malhut. Por isso, Davi é Malhut.